Olá pessoal, uma boa noite. Estamos iniciando essa live. Vamos convidar aqui a Maria Ferro para entrar. Um momentinho só. Vamos, Maria. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Convidei aqui a Maria para entrar. Ah, Boa Maria, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bom, doutor Alain? Grande alegria ver você aqui conosco nessa live da Matra 19, no espaço A Matra Convida, chamado Convida, porque é vida de viver. Não é? Então, vamos aguardar um pouquinho para os nossos queridos convidados, nossos seguidores, os seus, os nossos, puderem entrar nessa live. E antes de começar, gostaria também de te apresentar, de falar sobre nosso tema de hoje, que é um tema bastante interessante, de muitos caminhos, e que a gente pode trazer ótimas reflexões e com leveza para todos. Então, boa noite a todos que estão entrando. Vamos iniciar, então, o nosso tema. A gente vai também, Maria, se você quiser interagir com nossos convidados, com seus convidados, os seus seguidores, você pode fazer. A gente aqui é democrático, o espaço é aberto. Você pode também aí, porque às vezes aqui a gente está discutindo e eu não olho, às vezes aqui, não sou ainda bem ficcionado aqui no Instagram, mas é isso, a gente vai levando e vai fazendo e vai discutindo os temas. Eu fiquei muito Então, feliz de participar sim, aqui junto com vocês. Eu não sabia que a Almatra fazia esse tipo de interação com a sociedade, né? Fiquei feliz. Semana passada eu tive na, no, na escola da Polícia Militar daqui de Alagoas e fui falar de metodologia científica lá. E fiquei também impressionada que a Polícia Militar de Alagoas está buscando é, formatar dentro do seu corpo artigos científicos, buscando a ciência. Eu acho que isso é uma iniciativa também muito legal, eu não sabia, né? E eles me convidaram para falar sobre metodologia científica lá. Foi muito legal o nosso encontro. E agora aqui com vocês, o nosso defensor-geral, Carlos Eduardo, está aí na audiência. Um beijo, meu olá, amigo. Carlos, Carlos, olá, pessoal. Também os pessoal aqui de outros estados também participando. A gente quer É, agradecer demais. Então vamos começar, né? Nós temos aqui um tempo assim, 60 minutinhos, um pouco mais, para a gente concluir os nossos trabalhos de hoje. Então, a Matra Convida, como eu falei, é um espaço democrático onde nós discutimos vários temas relevantes para a população, não só de direito, mas assim, com relação ao direito. Então tem um aspecto jurídico, um aspecto também popular, né? E a gente trouxe vários temas, como literatura e direito, temas diversos, de literatura e direito, a saúde do trabalhador, e aí vários temas, né? A finalidade é contribuir com essas reflexões das matérias e que podem nos ajudar, como cidadãos, a aperfeiçoar soluções para os diversos problemas que existem na nossa sociedade. O nosso tema de hoje, pessoal, é instituições públicas e o cidadão nas redes sociais, a democracia e transparências críticas juridicizáveis. Apesar de ser um tema denso, eu e Maria prometemos tentar, Maria, prometemos assim, eu e você prometemos dar uma leveza ao tema. sim. E a apresentação da nossa convidada, Maria Tavares Ferro, Maria Ferro, como é conhecida, é uma professora, especialista em direito, é advogada, mestre em direito público e socioambiental. Maria tem ativa participação política para a melhoria da nossa cidade, também do nosso estado, com diversas iniciativas e propostas e práticas ambientais e encaminhamento de soluções. Então, Maria, com a palavra você para saudar todos os nossos seguidores e dizer o que você espera dessa noite. Boa noite. Quando eu recebi o convite, Alan,
eu fiquei pensando, meu Deus, como tratar desse tema justamente nesse ponto de trazer leveza ao tema, né? Porque é um tema realmente complexo, um tema que exige que a gente tenha um pensamento mais abalizado sobre esse assunto, mas hoje em dia, principalmente com essa atuação das redes sociais, onde as pessoas procuram a informação pre-report, que é de maneira muito mais clara e muito mais consumível, minuto a minuto, né? Como trazer isso para os seguidores, para o pessoal que vai assistir essa live e também como fazer com que essas pessoas reflitam de forma a ter uma conscientização mais abalizada sobre esse assunto. Acho que é um grande desafio. Eu fiquei feliz em falar sobre isso, nunca ninguém me convidou para falar sobre isso. E esse tema é um tema que perpassa pelo exercício da democracia, onde eu atuei de forma muito ativa, né? Quem já foi candidato, algumas pessoas aí que me seguem, que estão entrando, já foram candidatos, e quem já foi candidato dentro do processo eleitoral, teve o privilégio de viver na pele algumas situações que correspondem ao tema que a gente vai tratar hoje. Então, acho que essa minha experiência pode dar uma certa leveza a essa live de hoje. E eu posso contar alguns casos aqui que eu vivenciei, que eu acho que vai ser bastante interessante. Coisas que algumas pessoas não tomaram conhecimento durante o meu pleito eleitoral e que é bem interessante, que a população deveria saber como funciona, né? A gente vai falar de transparência, a gente vai falar de democracia, a gente vai falar sobre vários temas que a sociedade precisa se inteirar, certamente. Eu fiquei muito É feliz verdade. com essa Oh, oportunidade, principalmente por estar na live da Amatra, que eu sei que é uma instituição muito respeitada aqui no estado de Alagoas. Muito obrigada, estou muito agradecida a você. eu que estou feliz com a sua participação, nós todos, em nome da nossa presidente Carolina Bertrand também, agradecemos a sua presença. Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, eu gosto de ser objetivo, direto no assunto, não dá para fazer arrudeio logo. Mas para que a gente comece a conversar, é preciso saber assim, o que, que você entende dos consensos mínimos em termos de civilização. Por exemplo, as instituições, Marisa. As instituições estão sendo bastante criticadas nas redes sociais, não só legislativo, executivo, judiciário, perdendo a confiança, assim, a gente sente um pouco da perda da confiança, os institutos de pesquisa mostram isso. Então, qual o consenso que você pode nos dizer assim, sobre as instituições públicas? Elas servem para quê? Elas servem, qual o papel de relevância? Aí você entra também nessas outras questões aí de consensos sobre a relação entre cidadão e redes sociais, a voz do cidadão, que se torna mais presente nas redes sociais, e a democracia como um governo das leis e um governo um governo do povo, né? Para um governo da transparência, aquele sonho que nós temos, que tudo seja transparente, que a gente possa ver o que o poder público está fazendo. O que é que você pensa assim Você, sobre os consensos, por exemplo? você já começa com uma tacada grande, né? Você já começa entrando no ponto. Exatamente. Então, vamos com calma, né? Vamos alinhar todo o nosso pensamento, senão a gente começa a falar de uma coisa, muda para outra, mas vamos dar um norte. Eu, como professora, eu gosto de ser bem didática, eu começo degrau por degrau para a gente começar a se entender bem aqui, tá? Esse ponto do consenso mínimo é algo que já vem sendo discutido por muitos séculos, além de que esse é o grande ponto, para mim, ao meu ver, dentro das teorias que se discutem democracia, é justamente saber o que é o consenso mínimo que há numa sociedade para a efetivação dessa democracia, né? Se a democracia é por si só a vontade da maioria,
a gente não precisaria, em tese, de consenso mínimo. Mas a democracia, a gente sabe que não é só isso, né? Então, a gente começa falando aqui, eu acho que se entendendo aqui sobre o que é a democracia, para poder a gente partir para o consenso, né? Então, eu queria deixar claro aqui que as teorias democráticas, elas não vão convencer a todos nós, né? Até porque hoje, Alan, quando eu me pego estudando sobre, nós vivemos num cenário onde a ciência política que se estudava no século passado, hoje o cenário é totalmente inverso, né? Um cenário totalmente fora do que se tinha no século passado, até mesmo na década passada, né? Um passado recente a gente não tem mais. Então, vamos partir de um consenso hoje. Vamos falar da rede social. Tem Sim. como a gente retroceder? Tem como deixar de existir a rede social? Não, Acho não. que não tem mais. Acho que Não a tem rede mais. social, a gente vem daqui para frente, né? Então, apesar do presidente da República estar querendo retroceder no voto impresso, acho que também é um ponto que a gente não vai retroceder mais, né? Acho que a gente vai caminhar daqui para frente. A gente está no digital, a gente está na era digital, não tem como voltar atrás, né? Não tem como ser o orelhão com ficha telefônica mais. Agora é o celular e é daqui para frente, É né? A gente verdade. vai É verdade. numa crescente. Então, como sociedade, a gente vem numa crescente, né? A gente vem numa crescente, inclusive, nos aspectos democráticos. E esses Certo. aspectos democráticos, eles hoje têm que se levar em consideração as redes sociais. Então, a gente está na era digital, a gente está na era das redes sociais. Então, todos os problemas que eram antigamente alocados na questão da democracia, eles hoje têm que levar em consideração também o nicho do digital. Então, quando a gente Certo. falava, por exemplo, no problema da representatividade da democracia. Então, tem um autor chamado Schumpeter que fala nessa questão do problema da representatividade. Porque, por mais que a pessoa que esteja no exercício do poder estatal represente você, ela não vai lhe representar em 100%, porque, obviamente, vocês não vão concordar em 100%. Então, a representatividade, ela já por si só apresenta um ponto que é divergente do seu representado. Ninguém vai Certo. concordar 100%, tá? E agora a gente inclui nessa questão da representatividade a participação mais direta do eleitor, do cidadão, em relação à sua representatividade. Por quê? O que é que acontece? E aí eu acho que é um dos temas que a gente traz na nossa live. Quando eu posso facilmente expressar a minha vontade, ainda que eu não esteja no exercício direto do poder, ainda que eu esteja no exercício indireto, e a minha vontade é colidente com a vontade do meu representante, e ele consegue saber isso, ele consegue ter acesso a essa informação, eu tenho aí um choque de interesses, eu tenho um choque de representatividade que torna essa questão nebulosa, essa questão conflituosa, né? Entendi. E a partir desse ponto, a gente começa a pensar, esse meu poder de expressão através de uma rede social é benéfico ou é maléfico no ponto democrático do exercício do poder? E aí é esse ponto que a gente precisa avançar para chegar num pensamento crítico sobre isso. Então, quando eu me expresso discordando de uma decisão de um representante meu dentro de uma rede social, e que isso a gente já sabe que acontece e a gente não tem como voltar atrás
nisso, não vai ter mais como É um voltar. consenso, então. É um consenso. É um consenso, a gente está É diante um já de um consenso. consenso. Nós estamos É, daqui para frente, nós estamos daqui para é, frente. Não tem mais como voltar. não tem mais. E aí? E aí? Isso aí é benéfico ou não é benéfico, socialmente falando, no aspecto democrático, né? Para a nossa democracia. Então, a democracia, ela tem ganhos com isso ou não? Ou ela torna ainda mais confusa? Essa questão do voto, agora do voto impresso, né? Sei. Então, fazendo um paralelo a essa questão do voto impresso, que está em alta aí, que está se falando muito, fazendo um paralelo, parece a propositura que é algo muito legal, assim, parece que é algo bom, que é benéfico, né? Não, a gente vai imprimir o voto e tal. Mas, na realidade, a questão da impressão do voto, ela pode causar muito mais prejuízo do que causar efetivamente a garantir a segurança de uma eleição mais correta, de um resultado mais confiável. E aí, por que disso? E aí você pensa, não, o que é que pode dar errado? Pode. São milhões e milhões de votos que serão contados por um ser humano. E a gente sabe que um ser humano pode sim levar a um erro, né? A contagem pode dar errado. E a gente já tem no nosso sistema atual uma auditoria de votos, onde é possível, através do boletim das urnas, eu trabalhei dentro do TRE, no início da votação eletrônica, lá nos anos, acho que 2004, eu estava no TRE, e eu participei muito dessa fase inicial da urna eletrônica, onde se contestava muito a questão da lisura, a questão da confiabilidade da urna, e nada até hoje foi comprovado de que não é confiável. Pelo contrário, a urna eletrônica é um sistema rápido, confiável, sujeita, sim, a algum tipo de interferência, sim, mas toda eleição, todo procedimento como esse vai ter problemas quanto a isso, né? Não tem como ser 100%. Nem É essa agora que está se propondo vai ser 100%. Pelo contrário, né? verdade. Então, Maria, então volta. você defende que a gente aperfeiçoe o que já existe, não é? Por exemplo, as redes sociais, aperfeiçoe também tente aperfeiçoar o consenso mínimo que haja um aperfeiçoamento a partir dessas falas do cidadão nas redes sociais. Ao menos isso é um consenso, né? Que você admite. Sim, e aí eu acho que entra uma outra regra do jogo democrático, que é a limitação da liberdade que a pessoa tem no seu poder de expressão. Então, eu expressar o meu desejo é uma coisa, eu agredir o outro é outra coisa. Então, acho que é esse o limite que tem que existir, não só na rede social, mas eu acho que as pessoas que costuma se falar, de forma bem chula, vou falar aqui, costuma se falar que é tchutchuca na vida real e tigrão na rede social. Então, a rede Entendi. social, ela concede a possibilidade dessas pessoas virarem tigrões. E isso é que não dá. É esse o limite que precisa se ter, né? Que a lei ela não só pune as pessoas quando elas praticam delitos fora da rede social. Tem muita gente que acha que a rede social é terra de ninguém, né? Vamos cometer ilícitos aqui dentro da rede social que não acontece nada, é permitido. Eu mesma já fui vítima de um crime cibernético numa rede social minha. Estou processando a pessoa. Tem uma audiência já marcada agora em fevereiro do ano que vem, né? Um crime contra uma... Ai, meu Deus.
Uma fala inverídica. Uma fala. Não, nem foi. É uma extorsão, um crime. Agora eu me esqueci o nome do crime. Mas, Mas a enfim, gente lembra daqui a pouco. uma ameaça, um crime de ameaça. Ó, eu esqueci, um crime de ameaça. Um Sei crime como de é. ameaça contra mim. E, assim, essa pessoa certamente ela achou que, como estava fazendo ameaça dentro de uma rede social, ela achou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, né? Estou aqui fazendo a ameaça e não vai dar em nada, e é uma rede social, eu vou teclar enter. É o típico tigrão de rede social, o típico. Né? Eu sei Faz como é. o fato criminoso na rede Eu social sei. e acha que não vai dar em nada. Então, eu acho que... E aí, voltando para o nosso tema, porque aí a gente vai dar uma Voltando, divagada. voltando. Voltando para o nosso tema, o que a gente precisa hoje é compreender as regras do jogo, as regras democráticas, e aí vamos voltar para Bobbio, né? O Sim. procedimento democrático é um procedimento que garante decisões coletivas em torno de um bem comum, e aí vamos para o seu ponto, o consenso, e o que é o bem comum. E aí Schumpeter faz esse questionamento, e o que é o bem comum? Né? E o que é o consenso? E qual é esse consenso? E é por isso que a democracia ela oscila dentro das teorias de que se ela efetivamente ela consegue atender às necessidades sociais, porque a gente dificilmente vai ter consenso, dificilmente não, a gente está vendo, né, o país pegando fogo por falta de consenso. Verdade. Mas, por outro lado, a gente vê também que a sociedade ela caminha em alguns polos que, que são consensos, na verdade, porém, elas não têm ajuda, como é que eu diria? Tem um amigo meu que fala assim, Maria, tem um tal de algoritmo da rede social. Não tem esse tal desse algoritmo? O Tem. algoritmo, ele é polarizado. O algoritmo, ele só dá gancho, ele só faz fluir o que é polarizado. O cara que berra, urra na rede social, o algoritmo dele cresce. O cara que é centrado, o cara que tem um caminho mais do meio, ele não tem algoritmo para isso. O algoritmo não Compreendo. faz ele bombar, entendeu? Compreendo. Então, é por isso que a rede social é um ambiente muito polarizado. É Porque verdade. o que a entrega que se dá dentro do algoritmo, né, é aquilo que faz as pessoas se atraírem, né? E os opostos é que se atraem. Os do meio não se atraem dentro. Então, Compreendi, compreendi. a rede social ela é um mercado real, né? Onde as pessoas vão em busca de conteúdos e conteúdos polarizados. Né? Na eleição passada, eu me lembro, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, na eleição passada, eu não sei se você se lembra, doutor Alan, eu não sei nem se eu posso falar de eleição, posso falar aqui? Não. Pode sim, Posso? pode. É um ambiente democrático, livre. Então, na eleição passada, os dois candidatos à prefeitura, os três candidatos à prefeitura de Maceió, no primeiro e no segundo turno, no primeiro turno, tinham dois candidatos que estavam se engalfinhando, né? Que era o candidato do governo, Alfredo Gaspar, e o Davi Davino. Eles estavam numa briga, os dois, o horário eleitoral de um era atacando o outro, o horário eleitoral do outro era atacando um. E o candidato que venceu a eleição, o JHC, era o candidato Paz e Amor. Era o candidato que, quando começava o horário eleitoral, ele falava de união, de paz, de construção de uma cidade melhor. E ele começou a cair nas pesquisas, ele começou a cair no horário eleitoral, não tinha audiência para ele. E na rede social também não se falava dele, ele começou a cair. Porque ele era o candidato que estava buscando uma alternativa centrada.
ele não era da polarização. Enquanto um estava atacando o outro e os dois estavam crescendo, ele... E aí, no segundo turno, ele fez uma reversão ali de narrativa, e aí ele começa a atacar o seu opositor, e aí ele começa a subir. Isso é a prova de que o algoritmo, dentro da rede social, ele gosta mesmo Ele dirige, então, dirige as ações, no caso, nossas. dirige. Dirige as ações daqueles que a praticam. Ô Maria, falando de liberdade, você falou de liberdade, liberdade de... A liberdade tem esse caráter, né? Ideológico e um caráter técnico. As redes sociais estão aí para a gente provar. Muita gente defende direita, esquerda, preferências políticas, jurídicas, etc. Então, e, por outro lado, há uma juridicização de todos os aspectos da vida hoje está juridicizado. Então, mas a gente tem que, quando participa das redes, Maria, enxergar os valores. Que valores, por exemplo, você pode enxergar para aqueles que participam, assim, mesmo com esse algoritmo, falando, pedindo uma polarização, pedindo uma sequência de posições, como a gente pode detectar esses valores e quais são eles e o que é que você entende e onde a gente vai ver o abuso deles? O abuso a esse direito de se expressar, da liberdade do pensamento e da expressão. O que é que você Como, pensa sobre isso? e como eu lhe falei, doutor Alain, eu sou uma liberal, tá? Eu defendo as liberdades individuais e eu acho que o grande valor é a liberdade individual, é o respeito individual de cada um. A partir do momento que individualmente cada indivíduo, e aí você bem prolixa nisso, cada indivíduo é respeitado dentro da sua individualidade, a gente tem um conjunto de pessoas respeitadas. Então, a partir desse olhar individualmente falando, é que a gente tem a garantia desses valores, que divergem de pessoa para pessoa. Então, os meus valores, que eu pretendo que sejam respeitados, são os meus valores, individualmente falando. Os seus valores já são outros valores e que devem, sim, ser respeitados porque se tratam de uma outra pessoa que tem um outro contexto de cultura, de vida, Então, assim, eu tenho uma relação, vamos ser bem claro aqui, bem tranquilo. Eu tenho uma relação heterossexual. E eu espero que a sociedade respeite a minha relação heterossexual. Tem pessoas que têm relações homoafetivas. E eu espero que todos respeitem as relações homoafetivas. Então, assim, eu acho que os valores, eles são valores líquidos, para mencionar aqui Bauman, para ele não ficar de fora da nossa live, né? A liquidez da modernidade, o amor é líquido, a nossa vida é muito líquida e os nossos valores são valores líquidos também. Cada um de nós apresenta o seu conjunto de valores e aí o respeito a esse conjunto de valores é que deve ser pautado como primordial dentro de uma sociedade. Então, respeitar a vida privada de cada um. Eu acho que é o grande valor que a gente tem, a liberdade que eu tenho de ser quem eu sou e de fazer o que eu desejo fazer, respeitando a liberdade individual do outro, olhando para o outro como um cidadão que também tem a sua liberdade para fazer da sua vida o que ele bem entende como estilo de vida, modo de vida, como vida afetiva, social, política, enfim. Então, acho que esse é o ponto dos valores em que a gente precisa melhorar como sociedade, né? O respeito, né? Às individualidades, à vida a diversidade privada, e as individualidades. E aí eu acho que é tudo, né? E aí eu acho que é tudo. Dentro da individualidade você tem uma infinitude. Cada ser humano é uma infinitude dentro de si mesmo. É verdade, Maria. Muito bom esse seu pensamento. E também, você que sofreu nas redes sociais essa ameaça,
as instituições e aqueles que representam, muitas vezes o cidadão se expressa com ameaça, né? E nós vimos assim, né, vários episódios agora e daquele tempo do Sérgio Moro como juiz, por exemplo, alguns advogados alagoanos também foram chamados a responder porque estavam. Então, teve isso, né? Mas aí a gente pergunta, Maria, como a gente pode, na crítica, ajudar as instituições? Como essa crítica também prejudica as instituições? Como é que a gente adquire, então, essa consciência de que uma crítica ajuda, está ajudando, outra crítica prejudica? Como Eu queria, separar isso? eu queria começar dando o meu depoimento em relação às instituições que eu necessitei, que eu procurei, tá? E que eu tive amparo, tá? Então, assim, eu, eu passei por alguns momentos na minha vida e eu vou dar um depoimento meu, particular, que mexe muito comigo, sabe? Eu agradeço. Eu passei por alguns momentos na minha vida que eu fiquei desesperada e descrente nas instituições. Fiquei totalmente descrente. Então, vou Certo. contar um fato real. Na minha primeira candidatura, eu fiz alguns vídeos onde eu falava de gastos públicos, tá? Gastos Certo. públicos, que deveriam ser públicos, mas que a maioria das pessoas não tem conhecimento. E, para minha surpresa, esses vídeos foram muito compartilhados aqui em Alagoas, quiçá no Brasil inteiro. Eu recebi os meus vídeos de pessoas que estavam fora do estado de Alagoas e que gostavam de assistir aos meus vídeos. Na madrugada de um dia de campanha, eu estava me dirigindo a São Paulo nesse dia. Durante a minha campanha, eu fui pedir dinheiro em São Paulo. Para você ter uma ideia, doutor Alan, os meus doadores de fora do estado de Alagoas me doam mais de dinheiro do que os alagoanos nas minhas duas campanhas. Eu sempre consegui mais dinheiro fora. E aí, como eu não usava o dinheiro público, o dinheiro do fundo eleitoral, eu tinha que pedir dinheiro às pessoas para fazer a minha campanha, porque a campanha tem um gasto, afinal. E aí eu Correto. estava embarcando, 1h da manhã, eu recebi a notícia de que o deputado, hoje atual presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, tinha ingressado com uma ação contra mim, né, contra a minha candidatura, alegando que eu estava falando mentiras na minha rede social, pedindo a retirada do meu vídeo. Só que eram dados públicos que eu tinha colhido em portais de transparência e eu estava muito tranquila. Mas naquele momento eu falei, nossa, ele é o Arthur Lira e eu sou ninguém. Eu sou a Maria do meio da rua, né? E nesse momento eu fraquejei. Eu falei, vou perder essa ação, vou perder, né? Ele estava amparado por um advogado muito conhecido aqui, né? E logo em seguida veio uma outra ação do deputado Marcos Beltrão, na época deputado também, né? Então eram duas pessoas muito poderosas, o Marcos Beltrão tinha sido ministro, enfim. E eu fiquei muito assustada, eu falei, nossa, vou perder, o TRE vai me condenar. E eu não sei como é que eu vou fazer, mas segue o jogo, né? Nesse momento eu fraquejei e eu ganhei tanto a liminar quanto a sentença nas duas ações, tá? E aí eu falei, nossa, não sabia que o TRE de Alagoas poderia julgar uma ação contra esses dois poderosos. Eu tinha muito medo, né, por uma questão mesmo de poder, e eles julgaram favorável a mim. Inclusive, o meu advogado disse assim, Maria, se você quiser, deixa correr a revelia, você vai ganhar essa ação. Não tem nem problema. Eu falei, Deus me livre, a revelia não, faz a contestação. E eu ganhei as duas ações e eu comecei a ter uma outra visão das instituições. Eu falei, olha, eu sou ninguém aqui, né, perto dessas duas pessoas, e eles julgaram com base na lei, eles julgaram, né, a sentença de chorar, assim, o acórdão do desembargador. Muito bonito o acórdão, assim, falando dessa questão da transparência. Até hoje eu tenho guardado essas duas decisões, certo?
falando da questão da transparência assim, o que mais mexeu comigo foi: eu posso confiar nessa instituição, eu posso ser candidata, né? Porque tudo que eu faço é pautado na lei. Eu não tinha medo de cometer uma ilicitude contra eles. Eu sabia que eu estava amparado pela lei. O meu medo era da instituição em si. E esse é um Entendi. medo Entendi. culturalmente propagado. É Até verdade. porque eu tenho um ponto, doutor Alan, que eu acho que é crucial nessa questão da confiabilidade nas instituições, que é a corrupção. Né? Sei. Então, quando você fala em corrupção, dá medo. Dá medo. Era o meu medo naquela época da ação do Arthur Lira, e se ele corromper o desembargador? E se o desembargador se corromper? Porque ele tinha ali a possibilidade de ter uma interpretação diversa, ainda que eu estivesse segura por estar pautada na lei, mas a gente sabe que a normatização é aberta para interpretação, para as interpretações. E ali eu fiquei receosa, mas deu tudo certo e eu segui na campanha, segui bem e confiante de que qualquer outra ação eu tinha já o respaldo institucional. Né? Eu estava amparada já por 2 decisões judiciais, que, diga-se de passagem, eu desconfiei no começo. Tá? Eu sei, eu Eu compreendo. desconfiei. Essas desconfianças das instituições existem. E nós sabemos que uma hora ou outra, né, temos que enfrentar. É por isso mesmo que eu achei interessantíssimo que todas as instituições, seja o legislativo, executivo, judiciário, eles estão nas redes sociais. E eu fiquei impressionado porque não só nas redes sociais tradicionais, mas até o TikTok, o Supremo Tribunal está no TikTok, o TSE está no TikTok, então nós vamos para o TikTok também, vamos fazer. Então, mostrar o quê? Mostrar como funciona, mostrar como julga, mostrar como constrói uma decisão. E é claro que as instituições estão aí. E as instituições também fazem a sua narrativa, uma narrativa institucional, uma narrativa. Por outro lado, o cidadão tem essa narrativa de desconfiança, eu perdi, ou eu vou perder, aquele medo. Então, eu quero saber, Maria, então como você que teve uma experiência prática, assim, que foi difícil para você, mas que você teve um sucesso quando procurou uma resposta da instituição pública, como é que essas narrativas podem se encontrar? A narrativa do cidadão e a narrativa da instituição, que tenta julgar conforme a lei, a gente tem que aceitar, está na Constituição, nas leis, olha, o Supremo dá a última palavra, essa é a última palavra, é a última palavra. Se ele errar, tudo bem, errou por último, como dizem, né? Mas se ele acertar, tudo bem, acerte. A gente tem o direito de criticar, não aceitar, mas temos que aceitar, no caso, o que foi decidido. Mas, às vezes, a reação é muito forte, né? É muito forte contra esses representantes das instituições. Então, como eu quero saber assim, como essas narrativas podem se encontrar na sua visão, na sua experiência e na sua vivência também como professora Eu e acho como que advogada. aí a gente passa, voltando ao ponto da democracia e do procedimento democrático, eu acho que a gente tem alguns pontos, doutor Alain, que poderiam ser modificados e eu acho que iriam melhorar a credibilidade das instituições. Como, por exemplo, a escolha de alguns membros de algumas instituições. E aí, vamos falar do Ministério Público, vamos falar do Judiciário, né? A escolha de ministros através de interferência do Executivo, a escolha do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral da República, porque a gente Compreendo. sabe que o descrédito maior não está no Judiciário, o descrédito maior está no Parlamento, né? Está no Executivo e está no Legislativo, não está no Judiciário. Mas a partir do momento que há uma interferência do Executivo no Judiciário, esse ponto eu acho que se fosse modificado, já daria uma grande melhorada.
Hoje a gente vive essa desconfiança de ministro tal julgou de tal jeito porque foi indicado pelo presidente fulano de tal. Então, Né? exato. Então, acho que esse ponto da interferência do julgamento já é um ponto de descrédito que acaba resvalando na descrença geral. Que se a gente mudasse esse procedimento, talvez a gente tivesse uma melhora na crença, nessa questão da, digamos, de forma bem Confiança. comum, Confiança. da confiança, mas da raiva que a gente tem na instituição, né? Porque a gente acaba ficando raivoso na rede É social, verdade. né? E quando se expressa na rede social, como você disse, o algoritmo vai para a loucura. Ele quer isso, ele quer a Ele raiva. quer isso. Ele se alimenta disso, Ele se dessa alimenta disso. necessidade de duplicar as respostas, as narrativas, como chamam. Vamos construir a narrativa aqui, essa aqui, né? Mas eu acho interessante essa participação de todas as instituições nas redes sociais. Então se viu, né? Não se viu, assim, há uma presença muito forte. A gente tem que participar mesmo, já que a rede social hoje é a forma de comunicar. É a forma da gente fazer o cidadão entender como funciona, como entender como que se julga, O não próprio é? Bobbio defende isso quando ele fala da democracia, né? Não é só as regras do jogo que têm que estar expostas, elas têm que chegar a todos nós, ela tem que estar de forma ampla, para conhecimento de todos. Então, assim, quando a gente tem uma comunicação rápida, imediata, direta numa rede social, funciona. Funciona Funciona, até funciona. outro ponto que é criticado na democracia é a ausência de interesse do cidadão em participar da política. É Quando verdade. você joga um STF numa rede social dessa, aumenta o interesse do cidadão, né? Ele começa a entender. Eu me lembro que na campanha eu ia para um sinal, doutor Alain, e tinha um cara que trabalhava numa farmácia, Pague Menos, no sinal que eu panfletava. E ele passava, assim, meia hora, 40 minutos conversando comigo de política. O cara da farmácia, sabe? O cara é o vendedor da farmácia. E, assim, era Há o impressionante. interesse, há o interesse. Não, e ele entendia bem do jogo político. Ele não só conversava, como ele tinha uma conversa muito coerente comigo, sabe? Então, Compreendo. assim, o interesse dele, ele chegava mais cedo no trabalho para ficar conversando comigo, ele sabia que eu ia estar lá no sinal, e aí ele parava e ficava lá um tempão trocando ideia comigo, assim. Quando isso aconteceu, né? Quando isso na história do Brasil aconteceu? Então, acho que a gente vive um novo momento, né? Nessa questão das redes sociais, até se você comparar, né? Todo mundo sabe os nomes dos ministros do STF, mas nem todo mundo sabe os nomes dos jogadores da seleção de futebol, né? É Então, na verdade, década de 70 não era assim, certamente. é verdade, é Mas hoje a verdade. gente já tem essa evolução de que o interesse melhorou muito pela política e a gente sabe que, graças à rede social, esse interesse aumentou, né? A comunicação. Muita gente me acompanha na rede social e fala assim, Maria, você é o meu portal de notícias políticas. Assim, eu fico olhando o que a Maria falou aqui sobre tal ponto, enfim. Porque realmente há um interesse sobre isso. É impossível hoje você sentar num café e não ouvir alguém na mesa ao lado falando sobre política. Impossível. Eu ouvi uma vez um candidato dizer assim, falando sobre o judiciário, o executivo e o legislativo. Ele disse assim, cada um no seu quadrado. Mas, Maria, os poderes, eles se complementam, não é? Eles precisam de ajudar uns aos outros. É preciso o cidadão compreender isso. Mas é preciso também compreender que cada um tem um tempo. Às vezes o legislativo não age um certo tempo e o judiciário tem que responder algumas questões que são importantes, como, por exemplo, hoje a questão dos uberistas, né?
O legislativo deveria construir, por exemplo, uma lei que garantisse uma proteção maior, uma aposentadoria, um seguro de vida, um seguro social para eles, ao menos isso, para, vamos dizer que são autônomos, vamos dizer assim, já que eles entendem que são autônomos, mas eles precisam, então, eles vão à Justiça do Trabalho, aí a Justiça do Trabalho tem que analisar esses dados, e fica aquela questão Da difícil para atender competência. esse público do trabalho informal, do trabalho dos aplicativos, vamos chamar assim, né? Então, cada um tem seu tempo, e temos que entender isso das instituições públicas. Mas avançando no nosso assunto, Maria, a gente nota que todas as questões da vida, elas estão juridicizáveis. Será que você concorda com isso? Porque diz assim, ó, a juridicização da política, ou a politização do jurídico. Muita gente já escreveu sobre isso. E aí, não, isso é uma questão política, não é jurídica, mas a gente não deve pensar assim. E isso aconteceu, Maria, se você vai concordar ou não comigo, porque a opção do legislador foi nos dar esses conceitos abertos sobre justiça, bem-estar, direitos sociais, meio ambiente equilibrado, equidade, julgar por equidade. Olha, você julga aí as causas pequenas por equidade. Não, é uma coisa que a gente tem que construir no dia a dia, etc. Então, você concorda que todas as questões, ou 99% das questões da vida agora estão juridicizáveis, podem ser juridicizáveis, a crítica também é juridicizável, e como a gente pode, o judiciário, mesmo que for uma crítica, pode assim entender isso como positivo para a democracia? Doutor Alan, eu concordo que tem muita coisa jurisdizável hoje, né? A gente tem uma amplitude muito grande. Agora, qual é o problema disso? Eu acho que a gente tem um ponto aqui que está falho dentro do sistema normativo, que é a harmonização disso. Então, as pessoas têm que se socorrer mesmo do judiciário, né? Havendo a abertura do legislativo, ou seja, não há legislação, tem que se socorrer em busca de garantias de direitos, sim, porém, isso não pode ficar de forma desarmonizada em torno dessa pauta. Então, um juiz julgando de um jeito, outro juiz julgando de outro do outro jeito, porque essa insegurança jurídica é que é prejudicial para o sistema normativo, para a economia do país, para o crescimento. Então, o que eu lamento é não ter uma positivação, não, mas uma harmonização desses entendimentos, para que o Brasil siga em um rumo só, como há nos Estados Unidos, né? Se você vai para a common law, você tem essa harmonização de decisões, o que aqui no nosso sistema positivado a gente não vê. Então, agora está tendo uma discussão no Rio Grande do Sul sobre homeschooling. Pode ter ou não pode ter homeschooling, né? Então, a Assembleia Legislativa de lá está legislando sobre isso, aprovou uma lei sobre isso. O resto do país, diferente, né? Então, outro entendimento. Aí, um entra com a ação judicial, o juiz profere uma decisão que não tem nada a ver com o que está sendo aplicado no Rio Grande do Sul. Enfim, então, é essa bagunça que eu acho que não dá para a gente seguir. Então, o problema é que a gente deveria ter um aparato legislativo que pudesse harmonizar. Eu sei que tem, mas que não se efetiva. Então, é o tempo inteiro aquela judicialização em cadeia, né? Judicializa um pinguinho aqui, outro pinguinho ali, outro pinguinho ali, e aí um dá de um jeito, e aquela confusão acaba se transformando num emaranhado normativo, que isso que sim é prejudicial. Eu não falo da questão do ativismo judicial, eu não vejo o ativismo judicial, se é que eu posso falar essas palavras, ativismo judicial, Pode, mas existe eu não essa vejo tese. como uma coisa ruim,
Não vejo. Não vejo, sinceramente não vejo. Não vejo ativismo judicial como interferência no legislativo, não vejo nada disso. Eu acho que, havendo a necessidade de se socorrer perante o judiciário, a Constituição diz exatamente isso, né? Ninguém pode ficar sem o respaldo de lesão, ameaça de lesão a direito. Vai se socorre do judiciário. O problema é que a gente acaba não encontrando uma fórmula que dê uma harmonização. E aí eu acho que a segurança jurídica perde com isso. Eu acho que, até academicamente falando, nos cursos, né, de direito, a gente não tem uma preparação, uma formação para seguir esse caminho mais harmônico dentro do nosso sistema normativo. E eu acho que precisaria ter algo voltado para isso. Eu sei, mas a gente está construindo as súmulas, os tribunais aqui, nosso tribunal já constrói súmulas, e aí isso está pulverizando, assim, está retraindo mais assim, as demandas estão sendo mais assim, vamos ser racionais, mas é a questão do tempo mesmo, como você falou, o tempo, a gente vai construindo consensos. Mas, Maria, você falou da polarização, né? E eu queria saber, nessa comunicação ampla das instituições, nas redes sociais, como conviver bem com as críticas. Porque nós, do outro lado, aqui, as autoridades, não somos máquinas. Nós sentimos a crítica. Nós sentimos profundamente a crítica, né? Porque, como você disse, se o algoritmo pede a polarização, algumas pessoas querem causar, aspas, né? Chama causar. Ele causou na internet, né? Então, essa semana eu recebi um e-mail não, na rede social, um advogado, ele colocou uma foto de ele disse assim, fulano de tal, advogado em causa própria, aguarda o alvará. Aí colocou uma caveira, como uma caveira, uma foto de uma caveira, dizendo que dava a entender que aguardava há muito tempo o alvará e ele estava morrendo, ou morreu, ia morrer se não recebesse. Isso causou, foi uma repercussão e tal. E eu sei que esse tom de leveza ou não, ele causa, assim, quando um advogado diz assim, olha, doutor, 4 vezes eu peticionei e Vossa Excelência não despachou, eu falo, pô, 4 vezes, mas me perdoe, são 1.500 processos para cuidar, e às vezes passa, né? Então, mas a gente tem que conviver com críticas, o homem público tem que conviver com críticas, mas a gente também é humano, né? O governador, o prefeito, o deputado federal, o deputado estadual, o juiz, aqueles que convivem nas instituições. Então, como conviver, Maria, com essas críticas? A gente tem que ter, como diz tartaruga, casca de tartaruga, a gente não tem. A gente às vezes reage, às vezes não dá para. Então, às vezes a gente reage. Teve juízes que reagiram aí e foram processados pelo SNDJ, reagiram assim, a emoção, a flor da pele, pá! Ainda. Como a gente pode assim conviver com essas críticas e dar uma reação também que não seja fora daquele limite que você falou do razoável e do justo, dos bons costumes, do fim social, das redes sociais? Eu acho O que é que que você pode dizer? eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, viu, doutor Alan? Oh, Porque não é como só. reagir? Porque, olha, eu não sei como reagir, às vezes, à crítica, né? A gente aceita, eu aceito a crítica. Uhum. Mas por dentro, como ser humano, eu falei, poxa, eu falhei. Eu tenho que dizer, eu falhei. Eu tenho que admitir. Mas aí a gente, o homem público, às vezes, o governador, o prefeito, ele não pode dizer eu falhei. Às vezes ele quer, não, eu vou ajustar aqui a minha conduta. Aí você vê a importância da democracia crítica, o poder da crítica numa democracia é muito grande, de mudar a rota do homem público. É. Você concorda? Eu concordo, viu? Recentemente eu fiz uma crítica e recebi um telefonema meia-noite de um deputado federal daqui. Meia-noite ele me ligou, chateadíssimo com a crítica que eu fiz a ele. Foi E eu mesmo. disse a ele, foi. E eu disse a ele,
eu disse, deputado, você é deputado, você é um homem público, você está sujeito a isso. A gente vive numa democracia e eu estou discordando do seu ponto, né? E aí a gente conversou e ele disse, não, realmente tudo bem, né? O seu ponto de vista. Então, eu acho que é partir do ponto de compreender, da empatia, doutor Alan, de compreender a situação do outro, né? Então, você como homem público tem que compreender que o outro lado, né, apesar de todas as dificuldades que um magistrado enfrenta, tem que compreender que o outro lado também passa muitas dificuldades, né? E é difícil, é difícil. É um exercício de empatia. É puro exercício de empatia. É você realmente se colocar no lugar do outro. E aí eu acho que esse ponto que você falou, reconhecer o erro, né? Reconhecer que, eita, tive um deslize, somos seres humanos e bola para frente. Né? Vamos corrigir esse erro, vamos corrigir isso aqui. Corrigir, né? E tem que ter essa humildade, né? Exato, e não tentar se vingar de alguma forma, né? Porque aí vai piorar tudo. Vai piorar. Vai piorar, é a questão de respirar fundo. Eu acho que nesse momento tem que desligar a rede social, desligar o computador, não responder a pessoa no momento, né? Deixar passar em umas 2 horas. A resposta, Maria, é verdade. E a resposta, Maria, vai em encontro de outro fenômeno que existe nas redes, que é o fenômeno do cancelamento, né? Você pode ser cancelado se você dizer uma frase preconceituosa, ou uma frase que fora dos padrões dos bons costumes e tudo, do fim social, você pode ser cancelado. E esse medo existe também. Não só em todos. Todos que usam as redes, existe esse medo do cancelamento. Eu acho você tem esse medo também, Maria, de ser cancelada? Não, nenhum. Eu defendo sempre aquilo que eu acredito. E quando a gente defende o que acredita, a gente não tem esse temor. É natural que algumas pessoas discordem. Eu já passei por situações de muito ódio na rede social, quando eu defendi que o dinheiro... No começo da pandemia, tinha um dinheiro em caixa do governo que o governador destinou para fazer lives de artistas, e eu achava que deveria ir para a saúde. Eu defendi... E o pessoal da cultura ficou muito bravo comigo, me mandou várias mensagens, me esculhambando, enfim. Mas é muito tranquilo, eu acreditava mesmo que o dinheiro deveria ir para a saúde e não para a cultura naquele momento, enfim. Então, para mim, era muito tranquilo aquilo. Mas aí, voltando à questão do ponto do aperreio, né? Na hora, realmente, assim, o sangue ferve, tudo. Mas tem um cara na rede social que eu acho que é válido, alguns ensinamentos que ele tem feito, ele tira tudo uma brincadeira, que é o nosso senador Fernando Collor de Mello. Não sei se você acompanha ele na rede social, mas as pessoas agridem muito ele na rede social. Muito. Eu não vou acompanhar. Acompanhe ele no Twitter. Então, certo. Todos os dias ele é esculhambado. Tudo que ele posta, alguém vai lá e dá uma facada nele, sabe? E ele tira de letra, brincando, assim. Ele responde em tom irônico, em tom de brincadeira e segue o barco ali. Então, óbvio que não dá para fazer isso sempre, mas num momento como esse que o cara bota uma caveirinha, né? Você pode botar uma foice do outro lado. Você pode tentar transformar aquele momento tenso em algo mais leve, né? Em retribuir com algo mais leve, para que não fique tão pesado, né? A relação não pese tanto, né? Até porque você vai ter uma outra oportunidade com aquela mesma pessoa. Se for um advogado, ele vai advogar novamente em uma outra causa. Enfim, e essas arestas, elas não podem existir, né? Verdade. Então, Maria, mas a gente caminha assim, já para os finalmente, né, 60 minutos, e já estou com saudade da live. Mas eu queria fazer uma outra pergunta assim, que é muito importante para nós. É nós que fazemos instituição pública.
na sua opinião, quando as instituições merecem ser defendidas? E quando elas merecem ser duramente criticadas? Essa opinião aí mata. Quando é que é para bater mesmo? E quando é para serem defendidas, assim? Porque as instituições, elas servem para, eu assim penso, que servem para a ordem. Elas pensam na ordem, não a ordem de mandar, mas uma ordem. Olha, tem que estar ordem, tem que estar em ordem aí. Tanto que temos a lei da transparência, a lei da proteção de dados, né, que veio aí bem devagar no Brasil, está sendo implantada. Mas, assim, eu A queria a sua resposta, opinião. a resposta é É, única e dois lados da mesma moeda. Quando a sim, instituição ela está pautada na lei, pautada na Constituição, ela tem que ser defendida. Ainda que eu discorde da decisão, ainda que eu discorde do posicionamento, mas se ela está respaldada no que diz a lei, eu acho que eu preciso defendê-la. E ela tem que ser atacada no momento em que ela diverge daquilo que é o sentimento legislativo, né? Aquilo que a gente positivou como sociedade. Então, acho que é o principal ponto. Eu acho que eu sempre ataco uma instituição quando ela tem uma decisão que não está respaldado no que a gente programou antes, né? Que está na lei, o que está na Constituição. E assim, do mesmo jeito, ela deve ser defendida quando ela, né, deve ser aplaudida quando ela está pautada, está respaldada na lei. bem. Aqui também, só para agradecer a presença, que teve o Eric que comentou, ó, Maria, medo de cancelamento, Não Maria, comigo. não combinam, medo de cancelamento, né? Valeu. Aqui também o Fabiano Wesley, a Maria minha deputada, votei nela, mas algumas opiniões dela eu discordei, mas não deixei de seguir. Então, apesar da discordância nas redes, Viu as aí? pessoas te seguem, né? E Pedrosa também falou infinitamente válida aqui as opiniões. E aqui também, deixa-me ver aqui, o Eric falou fantástico. Vimos o caso da Lava Jato, depois de vários julgamentos, de várias concordâncias. Do nada viram que o julgamento de Lula não deveria ter sido julgado no lugar que foi. Então, aqui há muitas opiniões sobre as redes sociais. Realmente, esse assunto é um assunto que tem muitos caminhos, muitos vieses, e aí eu fico feliz, vieses, né? Eu fico feliz aqui com sua participação, em nome da Matra 19, no espaço A Matra Convida. Agradecemos demais a sua participação, provamos que você tem uma inteligência fantástica, você está bem antenada nas redes sociais, você tem um futuro brilhante aí na vida social da nossa comunidade, política, jurídica também. E eu deixo a palavra final para você dizer aqui aos nossos convidados o que você achou, o que a gente esqueceu. Se foi leve, a promessa que foi leve, será que foi concluída? Eu não sei se foi concluído, mas eu gostei muito das suas falas, da sua posição jurídica, política. Então, e esse é o caminho, né? Construir passo a passo uma vida melhor para a nossa sociedade. Maria, você com a Eu, palavra para dar o nosso boa noite, a palavra final. eu que agradeço, doutor Aluan. É uma honra para mim estar aqui com a Associação de Magistrados e gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu sou professora, né? Então, quando a gente nasce professor, é sempre professor. Eu não consigo conversar nem no bar sem estar ensinando algo a alguém. Eu sou tipicamente professora. Então, para mim é um prazer sempre compartilhar conhecimento. E gostei muito, gostei de saber da iniciativa, saber que vocês estão antenados com isso, convidando pessoas da sociedade, que bom, né? E eu queria me colocar à disposição para, no futuro, eventualmente, né, eu estarei lá ocupando uma cadeira, em breve, né? Isso. Corre aí que eu já estou com um pé lá dentro, eu quero me colocar à disposição para, junto com o Poder Judiciário, construir uma sociedade muito mais justa, né? Que é isso que a gente tanto sonha nessa jornada.
Foi muito bom participar. Amém, Muito obrigada. amém. Assim Eu estou seja. sempre à disposição. Assim seja, é o que eu desejo também. Muito sucesso, viu, Maria? Agradeço a todos os Obrigada. convidados, o pessoal de Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Salvador, Alain, o pessoal também, a Franci Bertrand, lá de Fortaleza, a José Alberto, todos aí que nos seguiram até agora. Nosso agradecimento, a Gabriela, tanto Jonathan, Júlio. Então, um abraço a todos aí. Muito obrigado Um pela beijo. audiência. Boa E noite. boa noite para vocês. Um beijo aí, Tchau. Ed. Beijo. Tchau. Tchau. Isso aí.